Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Nós estamos no estudo online do Livro dos Espíritos. Hoje nós, no capítulo número 12, estamos estudando sobre a perfeição moral e hoje vamos estudar 3 questões, da 903 a 906. Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, nós vamos fazendo a nossa prece de abertura. Então, rogamos a Deus, o nosso Pai da vida, que nos oportuniza todos os dias o recomeço, para que possamos nos fortalecer através desse amor, para alcançarmos as virtudes que nos faltam. Jesus é o nosso modelo e guia, e rogamos a Ele, esse irmão maior, para que possamos continuar firmes no nosso propósito de alcançarmos tudo aquilo que nos falta e tudo aquilo que nos afasta do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos ao estudo dessa semana, no capítulo 12, a perfeição moral. Nós estamos estudando as virtudes e os vícios, e nessas questões da 903 a 906, nós vamos falar muito sobre essa indulgência, sobre os defeitos alheios, e como que nós devemos nos comportar diante desse desafio, Então, na questão número 903, Kardec pergunta aos benfeitores: há culpa em estudar os defeitos alheios? E eles respondem: se é com o fito de criticar e divulgar, então ele fala aqui sobre o objetivo de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é falta com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superiores. Se os censurai por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, seja humilde e modesto. Por serem duros, seja dóceis. Por agirem com mesquinhez, sejam grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Se não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Então aqui, essa resposta ela já é autoexplicativa, E como aqui ele começa falando, dessa questão da indulgência, então vamos entender o que é essa indulgência, O que ele quer primeiro dizer com essa indulgência quando a gente verifica no outro uma dificuldade. Então, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no item 16,
né? Nós vamos ter ali a reflexão sobre a indulgência. O que seria essa indulgência? E eles nos orientam. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidados de o atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de vós que censurais, não praticastes o que condenais? O que valeis mais que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, com os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos preocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Então, aqui é uma reflexão que o Evangelho nos traz, né, quando nós estamos nessa condição, né, de muitas vezes analisar, né, uma conduta do nosso irmão. Então, quando a gente analisa a conduta do nosso irmão, qual é o nosso objetivo? É fazer uma fofoca ou é diminuir, né, essa falta? Como que nós estamos procedendo, né? Nós usar os erros alheios como aprendizado para nós mesmos, né? Evitando cometer os mesmos erros. Isso é proveitoso sim para nós, para o nosso desenvolvimento, porque o outro serve para nós como espelho da alma. Mas quando nós fazemos isso, né, para fazer uma fofoca, uma intriga ou diminuir, né, o nosso irmão, é isso que nós temos que observar. Qual é o nosso movimento, né, quando a gente fica estudando, né, esses defeitos alheios. Então, antes de criticar, devemos verificar se nós não possuímos essas mesmas imperfeições, ou até muitas vezes piores, né, do que essas que nós observamos nos nossos irmãos. Então, ele vem falando sobre essa virtude da indulgência que nós acabamos aqui de refletir, né, nesse capítulo número 10 do Evangelho. Então, essa virtude, né, da indulgência é a caridade, que exige que nós sejamos, né, mais indulgentes, né, mais cautelosos com essas fraquezas alheias e não expô-las. Né? Temos essa condição de ter uma sensibilidade, porque muitas vezes aquele que está passando por aquela condição, ele já tem ali uma dor e um sofrimento muito ampliado, né? E muitas vezes aquela pessoa ela está ali num desespero, né? Numa condição de muita dificuldade interna, né? Então nós temos que auxiliar no sentido de amparar, de estender a mão e auxiliar com prece, com uma palavra amiga, buscando que aquele irmão também possa refletir naquela condição que ele está envolvido. E se pudermos ser úteis nesse sentido, isso sim é o nosso papel, né? Nessa condição de auxiliar aqueles que estão numa dificuldade, né? Diante de um desafio que ele se encontra. Então, em vez de focar no defeito daquele irmão, né, nós temos que também elevar as virtudes, né,
que ele tem ali, porque ele também pode se renovar, ele também pode se restabelecer. Então, e não só com ele, mas quando a gente olhar essa dificuldade do irmão, olhar também a nossa condição. Se nós também não estamos criticando, mas nós muitas vezes, se estivéssemos no papel dele, estaríamos agindo de uma maneira parecida ou até pior, né? Então, que nós também possamos ter a nossa consciência de fazer a nossa reforma íntima, né? Quando nós nos defrontamos com uma situação dessa e começar a reformar nós mesmos, né? Vencendo as nossas imperfeições e não ficar julgando o nosso irmão, né? O nosso próximo. E as outras questões, elas vão caminhar sempre nesse sentido, né? Na próxima questão, Kardec pergunta, na questão 904, ele vai nos fazer refletir sobre ele está perguntando, é culpado o que sonda os males da sociedade, os desvendas, né? Então, aquele que descobrem, né, algum escândalo na sociedade e revela, né, esse escândalo, esses males, ele é culpado e eles respondem. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes do mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por uma espécie de prazer que sente em revelar o mal. E ele continua perguntando: como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência a que diz respeito a ele. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar os preceitos com o seu próprio exemplo. Então, ele está falando aqui de pessoas que escrevem, né, que revelam situações escandalosas ou males sociais, né, com que intenção ele faz. Então, ele está falando se é culpado ou não. Então, aqui nós vamos refletir sobre isso, né? Então, aqui os espíritos, eles estão abordando nessa resposta a moralidade de expor os defeitos sociais ou alheios. Então, ele foca na intenção do observador. Os espíritos, eles esclarecem que a culpa depende do sentimento. Se visa apenas o escândalo e o gozo pessoal, é condenável. Se busca educar e melhorar, é útil, desde que seja com caridade, né? Então, ele está falando da intenção, né? A intenção aqui é tudo que é o foco, né? Então, o foco não é o fato de expor o erro em si, mas o motivo. A vaidade de parecer superior ou prazer de difamar, né, de fofocar, de escandalizar, é o que caracteriza a falta de caridade, né? Então, tudo tem uma finalidade educativa. Se o objetivo é analisar para aprender, evitar os mesmos erros ou promover uma reflexão sobre esse mal, sem a intenção de derrubar o próximo, o estudo é válido. Então, quando aqui eles estão reforçando isso, né? Qual é o objetivo? Se aquele que está escrevendo, se ele está divulgando, é para trazer um bem social, é para melhorar uma condição, é para uma reflexão, é para uma educação social, né? Para uma moralidade, para que se venha, né, aquela situação para que aqueles envolvidos possam ser barrados naquela condição de dificuldade, de imoralidade, né, que está sendo promovido, isso é válido.
Agora, se a pessoa só faz isso para se envaidecer, para aparecer ou para se sentir superior a tudo aquilo, isso sim é condenável. Então, ele fala também dessa condição na caridade na hora de expor alguma situação, né? Mesmo que nós vamos fazer algum comentário ou expor algum erro, a atitude deve ser construtiva. Então, a caridade, ela nos ensina a repreensão quando necessária, deve visar o bem e, idealmente, né, deve ser feita de forma discreta para não causar humilhação. Então ele fala na forma, né, como deve ser feita essas divulgações, né, ou alguém escrever algo, ou colocar alguma situação, né, que revele ali um escândalo social. Então, isso também serve para que a gente avalie, né, as nossas próprias condutas, né? Isso vai também servindo para a gente nortear as nossas imperfeições. Ele fala que muitas vezes a gente vê a dificuldade do nosso irmão, uma pequena dificuldade, mas a gente não vê os nossos grandes defeitos, né? Então, enquanto a gente está falando do outro, é fácil, dos pequenos defeitos ou até dos grandes defeitos dos outros. Mas e a nós, né? Nós usamos da mesma maneira para com os nossos defeitos, né? Então, é lícito nós expor o mal, ele é lícito para combater o vício, desde que o motivo seja o amor ao próximo e a melhoria social, e não fazer isso, né, por um prazer pessoal, né, por uma vaidade ou uma forma de se promover, né? Então nós temos que prestar muita atenção quando nós, e hoje a gente, aqui ele fala de escrever, mas a gente também tem hoje uma ferramenta que nós usamos no nosso dia a dia, que é a nossa mídia social, né? Como que nós nos comportamos quando nós vamos fazer algum tipo de comentário na rede social. Então hoje a gente vê que há muitas respostas muito agressivas e mal intencionadas, no intuito de querer achar que está fazendo um bem ali, né, com aqueles tipos de comentário. Então, que nós possamos nos avaliar como que nós estamos usando essas ferramentas virtuais também, não só as nossas palavras, o que a gente escreve, o que a gente pensa e o que a gente divulga. E na próxima questão, na 905, Kardec pergunta: alguns autores publicam obras muito belas e moralmente elevadas que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiram proveito. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através das suas obras? Então, aqui ele está perguntando, tem gente que escreve e fala coisas belíssimas, né? Que ajudam ali no despertamento de algumas questões de consciência para as outras pessoas. Mas eles não usam para si mesmo, né? Então ele está falando, né? Se isso que ajuda as outras pessoas vai contar em favor desses irmãos, né? Que tomaram essas decisões. Então eles respondem: a moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Então ele está perguntando, né? O que a gente adianta a gente ter a moral, né, em relação aos outros, né? Uma moral exterior se a gente não aproveita para a gente, para alimentar a nossa própria alma, né? Para a gente não fazer a nossa reforma íntima, avançar nas nossas questões, né? Até de progresso espiritual. O que adianta isso, né? Então, eles falam, esses homens são mais culpáveis, porque tinha inteligência para compreender e não praticando as máximas que ofereciam aos outros,
renunciam a colher os seus frutos. Então aqui já é a resposta, assim, é bem assertiva, né, do que estamos falando, né? Então eles, aqui nessa resposta, eles abordam a responsabilidade, né, moral dos autores que publicam belas obras morais, mas que não praticam, né? Então eles esclarecem que essa moral sem as ações é como semente sem trabalho, né? Então é culpável sim, né? Quem tem essa condição de compreender, tem essa inteligência e não usa e não aplica para si mesmo. Então ele renuncia os próprios frutos, né? Do conhecimento que tem. Então, o conhecimento intelectual da moral não substitui a vivência na prática, né? Então, não é só o exterior, né? Nós temos que auto-iluminar, nos auto-iluminar, né? Buscar dentro de nós tudo aquilo que ainda precisamos florescer, né? Então, se nós temos essa compreensão e essa inteligência, que nós apliquemos para nós em primeiro lugar, porque quando a gente fala, os nossos ouvidos é que estão mais próximos. E a mesma coisa se aplica aqui, quando a gente escreve, quando a gente tem essa ferramenta útil também da escrita, que nós possamos, né, levar isso para o nosso próprio crescimento. É como hoje, né, nós conhecemos também muitos coachings, né, esses mentores, né, que têm boas assertivas para construir a trajetória da vida das outras pessoas, mas que muitas vezes, né, nós observamos que eles não praticam aquilo que eles alertam, né, para aquele seu aluno, né, para aquele seu aprendiz. Da mesma forma, né, os escritores, esses coachings, né, que funcionam como mentores, então os palestrantes espíritas, né, e tantas outras funções que faz com que nós fiquemos expostos e que tenhamos tanto conhecimento, né, e não aplicamos a nós mesmos para o nosso autoconhecimento e o nosso autoburilamento. E na última questão, Kardec pergunta: é repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz? Então, ele está perguntando aqui, né, se é repreensível quando a gente reconhece que está fazendo o bem, né? E eles respondem: desde que possa ter a consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber que agem bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, do amor e da caridade, que se poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más e prová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se invadeça como que cairia em outra falta. Então aqui, né, os benfeitores estão questionando se é censurável ter consciência do próximo bem. E eles afirmam que não é censurável reconhecer, né, o triunfo sobre as nossas más tendências e sentir essa satisfação, desde que nós não nos envaidecemos, né? Pois a consciência do bem é necessária para avaliar a sua própria evolução moral e a sua conduta, né? Então, o homem deve ter essa consciência para discernir o bem do mal, né? E faz-se guiar pela lei de Deus, a lei de justiça, de amor e caridade. Então, reconhecer que agiu corretamente e se sentir satisfeito é permitido, sim, é lícito para nós isso, desde que nós não caiamos no orgulho ou no envaidecimento, né? O que substituiria uma outra falta, né? Constituiria numa outra falta.
Então, aqui, sempre agir de conforme a orientação e o modelo de Jesus, né? A humildade, o amor, a caridade. Mas nós, na nossa essência espiritual, nós nos sentimos muito felizes, né? Quando nós praticamos o bem e estamos caminhando nesse sentido, nos melhorando, nos reformando, nos transformando. Isso traz um contentamento para a alma, né? E isso é lícito, sim, para que nós possamos alcançar essa plenitude e termos gratidão pela vida, termos gratidão por já conseguir identificar em nós, né, as nossas dificuldades e nos esforçarmos em nos melhorarmos. Então, o estudo dessa semana nos faz refletir sobre essa nossa condição de sermos indulgentes. Então, agradecemos por mais essa oportunidade do estudo e uma excelente semana a todos. Que assim seja.